Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de número 2.5, referente ao nosso segundo capítulo, tratando de conversores comutados e topologias isoladas, do curso de fontes chaveadas. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o conversor flyback, que é o primeiro conversor isolado que a gente vai estudar no curso. E aí a gente vai falar primeiro aqui sobre magnéticos acoplados e transformadores, então um modelo simples para a gente poder empregar na análise de conversores isolados, inclusive no flyback. E aí a gente pode entrar no conversor flyback e explicar a operação dele, tanto em modo de condução contínua, quanto no modo de condução descontínua. Então vamos começar falando aqui um pouco sobre magnéticos. Esse aqui é o modelo do transformador que a gente viu na última aula também, e nele a gente tem explícito aqui tanto os fluxos mútuos quanto os de dispersão, mas a gente está interessado aqui agora em uma modelagem específica que nos ajude no tratamento do conversor flyback e dos demais conversores isolados que vamos ver. A gente tem que fazer uma primeira diferença aqui sobre qual que é o sentido de um transformador ou de simplesmente dois indutores acoplados. O transformador, por definição, ele só transfere energia simultaneamente da porta de entrada para a porta de saída, enquanto que um magnético acoplado ele tem uma indutância finita e, portanto, ele armazena energia. Aqui eu tenho, por exemplo, o desenho BH de uma curva de um transformador. Então a gente tem uma indutância bastante elevada, né? A gente pode aproximar por infinita. E, portanto, a gente não tem aqui nenhum entreferro, então a permeabilidade do núcleo é bastante alta. Essa curva aqui fica bastante íngreme. E quando a gente vê qual que seria a curva BH de um transformador semi-ideal ou de um indutor, a gente vê que a gente faz a inserção de um gap, né, um entreferro, e isso vai reduzir a permeabilidade efetiva do núcleo, inclinando a curva aqui então, para essa curva em verde, e a gente vai permitir agora que esse elemento passe a armazenar energia. Então a energia aqui é proporcional ao produto BH. Então ele é proporcional a essa área debaixo da curva, verde ou cinza. Então a gente vê que a inserção do gap, ao reduzir a permeabilidade, permite que o núcleo comece a armazenar energia. E essa começa a ser a diferença principal entre o transformador e um indutor, mesmo que sejam dois indutores acoplados. O transformador ideal, ele teria uma indutância infinita, então ele não armazena energia. E teoricamente ele também não saturaria. Lógico que na prática a gente tem indutância, e essa indutância geralmente é muito alta, mas o transformador ele não precisa, por exemplo, de um entreferro. Você pode enrolar simplesmente lá os dois enrolamentos no núcleo sem a inserção de um entreferro, porque em momento nenhum esse elemento vai estar se esperando que ele armazene energia, e a energia ela é armazenada no entreferro e não no núcleo. Já no transformador semi-ideal que eu estou modelando aqui, que tem uma indutância magnetizante finita, LM, a gente tem armazenamento de energia nessa indutância. Então ele vai transferir energia do primário e do secundário, mas ele também vai armazenar em algum momento. E aí essa energia aparece na forma de um fluxo induzido e periodicamente você tem que magnetizar e desmagnetizar esse núcleo num conversor chaveado, senão você vai ter a saturação desse núcleo. Então o modelo que a gente está chamando aqui de semi-ideal, ele é bastante adequado para prever a maior parte dos fenômenos que a gente vê em indutâncias acopladas. E aí a nossa ideia aqui é pegar esse modelo típico de acoplamento magnético e fazer uma análise de circuito que seja útil aqui para analisar pelo menos o conversor flyback num primeiro momento. E aí a gente tem esse modelo clássico de duas indutâncias acopladas, né, onde você tem aqui uma mútua, que é proporcional à raiz do produto das indutâncias próprias, e um fator que a gente chama de fator de acoplamento, e a gente pode traduzir isso então para o que a gente está chamando de transformador semi-ideal, que é o transformador com uma indutância magnetizante. Então ele é um caso específico dessa indutância acoplada, quando a gente faz o acoplamento unitário, então 100% de acoplamento entre o primário e o secundário desse transformador. No entanto, a gente não está falando que as indutâncias são infinitas. Então a gente tem uma indutância magnetizante LM, que no caso K igual a 1, vai ser simplesmente a indutância própria do primeiro enrolamento, do L1. Então L1 igual a LM. E o L2 você vai estar vendo essa indutância de magnetizante refletida para o secundário. Então aqui se a gente tem um transformador 1 para N, a gente vai estar vendo um L2 igual a LM vezes N quadrado. E aí a mútua simplesmente vai ser LM vezes N pelas equações que a gente tem aqui para descrever a mútua. Então é um resultado que retorna para a gente um modelo bastante útil. Transformador ideal com uma indutância magnetizante. Lembrando que a relação entre as indutâncias dos dois enrolamentos dá para a gente o quadrado da relação do número de espiras. Então a razão N2 sobre N1, que a gente chamou de N, é igual à raiz da razão das indutâncias L2 por L1. Isso porque a indutância cresce com o quadrado do número de espiras. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa relação de transformação associada às indutâncias L1 e L2. E aí a gente pode fazer agora a derivação do conversor flyback e a gente vai ver onde que esses indutores acoplados surgem. O conversor flyback ele surge a partir de uma modificação no conversor buck-boost. Então o buck-boost é aquele conversor que a gente viu lá, que ele tem uma saída invertida com relação à entrada e ele tem um único indutor que ora vai estar conectado à entrada através do MOSFET, ora vai estar conectado à saída através do diodo. Então esse comportamento do indutor comutado permite que a gente faça uma pequena modificação aqui no buck-boost.
a gente pode dividir essa indutância, por exemplo, em duas indutâncias acopladas, e ainda assim o funcionamento aqui vai estar sendo adequado, porque ora a gente vai estar magnetizando essa indutância pelo primário, ora a gente vai estar desmagnetizando pelo secundário através do diodo. A gente pode propor mais uma modificação, que seria a inversão da saída, se eu inverter o ponto do secundário desse transformador que a gente está inserindo. E aí eu consigo ter uma saída agora referenciada ao mesmo ponto que a entrada está referenciada. Se a gente for além, a gente pode ver que não existe a necessidade de interconexão entre o primário e o secundário do transformador. Então a gente poderia estar eliminando essa conexão e passando esse MOSFET aqui para baixo para ele compartilhar uma referência com a entrada, por exemplo, onde o disparo desse MOSFET ficaria muito mais simples. E aí a gente chega então na topologia final do que é o conversor flyback. Então a gente vai ter um MOSFET relativo ao primário para magnetizar esse núcleo e um diodo relativo ao secundário para desmagnetizar esse núcleo. E assim a gente vai transferir a energia da entrada para a saída numa forma de uma indutância acoplada que é comutada. A gente usualmente trata esse elemento magnético como um transformador, mas para todos os fins ele tem que armazenar energia. Então a indutância do flyback é finita. O transformador do flyback tem que ter um gap para armazenar energia. Então aqui a gente vê como é que é a construção desse transformador, o que é a inversão do ponto. A inversão do ponto não é nada mais do que a gente inverter o enrolamento. Então a regra do ponto dita para a gente que se a corrente entra naquele ponto, de um determinado enrolamento de um transformador ou de N indutâncias acopladas, a gente tem uma adição entre os fluxos que são gerados dentro desse núcleo por cada um desses enrolamentos. Então corrente entrando no ponto, eu tenho que estar produzindo fluxo no mesmo sentido que o outro enrolamento está produzindo. E é isso que a gente vê aqui. O enrolamento N1 com corrente entrando pelo ponto vai produzir um fluxo no mesmo sentido que o enrolamento N2 com corrente também entrando pelo ponto. Então o fluxo mútuo aqui é o mesmo para os dois nesse caso. E aqui a gente já está esboçando também o que é o K igual a 1, que é o acoplamento 100% dos enrolamentos. Então a gente não tem aqui dispersão nenhuma. Então a gente vê claramente como a gente pode usar duas indutâncias acopladas para transferir energia de forma isolada. A gente consegue modelar esse transformador aqui por aquele modelo que nós falamos, onde a gente tem a indutância própria do primário sendo uma indutância magnetizante LM, e a indutância própria do secundário é simplesmente esse LM refletido. Então isso é uma simplificação do modelo do transformador real. E aí a gente pode estar inserindo esse modelo então no circuito do flyback, caso a gente queira analisar através desse modelo equivalente. Aqui a gente consegue ver mais ou menos também como que o flyback lembra o conversor buck-boost, com o indutor sendo comutado à entrada e depois sendo comutado à saída pelo diodo, através do transformador aqui nesse caso. Bom, vamos para a análise então das etapas de funcionamento do conversor flyback. O que a gente tem? A gente tem de novo aqui duas indutâncias acopladas, L1 e L2, com uma razão de espiras 1 para N. E a gente aqui em CCM, nós vamos ter duas etapas de funcionamento, como já vimos. Primeiro com a chave fechada, nosso MOSFET em condução, a gente tem a magnetização do núcleo através do enrolamento N1. E a gente tem lá a carga sendo suprida pela capacitância de filtragem da saída. Então nosso diodo está em bloqueio aqui. Quando a nossa chave abre, a gente tem então o MOSFET saindo de condução e o diodo entrando em condução. E aí a gente tem a desmagnetização do núcleo aqui através do enrolamento N2. Observe que o que força a entrada de condução do diodo aqui é a manutenção do sentido da corrente lá naquela indutância magnetizante. Então se você colocar o modelo da indutância magnetizante referida ao primário e observar a regra do ponto da corrente quando o MOSFET abre, você vai ver que ela tem que estar saindo em direção ao diodo. Então ela vai estar entrando no ponto no momento dessa troca do estado de condução aqui. Então a gente vê claramente aqui que os volts segundos que são aplicados ao enrolamento primário e ao enrolamento secundário tem que estar conservados. E a gente pode ver que o enrolamento primário é submetido a uma tensão V1 igual a VI no instante T-on, e V2 vai ser a tensão no secundário, no sentido do ponto, vai ser igual a menos VO, porque o diodo vai estar conduzindo. Então a gente tem essas duas tensões aplicadas aqui. O que a gente vai ver de balanço volt-segundo lá no L1, que é a nossa indutância magnetizante referida ao primário, nesse caso aqui? A gente vai ver a aplicação de VI T-on volt-segundos durante o intervalo T-on e menos VO sobre N T-off volt-segundos durante o intervalo T-off. Então esses aqui são os enlaces de fluxo quando a chave está fechada e quando a chave está aberta. Tudo isso referido ao primário, por isso que aparece o N aqui, né? Nós estamos modelando lá aquela indutância magnetizante referida ao primário. Então vamos esboçar agora as formas de onda idealizadas para essas duas etapas de funcionamento em CCM. A gente vai ter essas formas de onda aqui, bem parecidas com o do conversor buck-boost. Aqui eu esbocei em azul a corrente magnetizante, que seria a corrente equivalente lá naquela indutância magnetizante se a gente separar ela do transformador. No conversor flyback real, a gente não tem acesso a essa corrente. O que a gente tem acesso é ou a corrente do primário I1 ou a corrente do secundário I2.
Mas é lógico que o IM aqui está relacionado à soma dessas correntes, né, pela equação I1 mais N2. Então a gente está refletindo a corrente I2 para o primário. E aí a gente consegue ver qual é a corrente dessa magnetizante equivalente. Os volts segundos aplicados nessa magnetizante equivalente também estão postos aqui. Então VI durante T-on e menos VO sobre N durante T-off. E aqui a gente vê como é que é a corrente no MOSFET, que acontece de ser a corrente do primário, e no diodo, que acontece de ser a corrente do secundário. E o que a gente vê? A gente vê a corrente do MOSFET subindo até que a chave abre, e aí o do diodo entra em condução e vai descendo, fornecendo potência para a carga. A gente vê que a gente tem um salto na amplitude devido à relação de transformação do nosso transformador aqui, dos nossos indutores acoplados. Observe que essas formas de ondas eu estou esboçando elas caso a gente considere aqui um transformador abaixador, ou seja, esse N é menor do que 1. Por isso que a gente tem uma corrente no diodo cujo pico é maior do que a corrente no MOSFET. A tensão nos semicondutores aqui a gente também pode ver, a tensão no diodo e a tensão no MOSFET. Então a gente vê aqui os picos, né? O pico de tensão no MOSFET é a tensão de entrada mais a tensão de saída refletida, então VO sobre N. A gente vê que quem reflete essa tensão é o diodo quando ele entra em condução. E aí o MOSFET vai aparecer em cima dele VM, VI mais o V2 refletido no sentido aqui vai dar somando VO sobre N. Algo similar acontece no diodo, mas o contrário, né? Ele vai estar refletindo a tensão de entrada quando o MOSFET estiver conduzindo. Então vai aparecer na saída. Em bloqueio do diodo, VO mais NVI. Então a tensão de entrada refletida à saída somada à tensão de saída. Então as etapas, conforme vimos, etapa de magnetização, então a gente tem corrente circulando pelo primário através do MOSFET, e quem está suprindo a carga é o capacitor, então ele está em descarga. E num segundo intervalo nós temos a entrada em condução do diodo quando o MOSFET bloqueia. E aí quem força a entrada de condução do diodo aqui é a energia que está armazenada na indutância acoplada, na magnetizante, portanto dá continuidade nessa corrente, o I2 força o diodo a entrar em condução. E aí ele vai desmagnetizar, né, não completamente, porque a gente está em CCM, e vai entregar energia para a saída, parte da energia que estava armazenada no núcleo. A gente pode falar agora de como que a gente calcula o ganho em CCM, e não tem nada de diferente para os outros conversores não isolados. Lembrando aqui a relação de Spira N, N2 sobre N1, e a gente viu que isso é a raiz da indutância L2 para L1. O ganho em CCM pode ser calculado da mesma forma pelo balanço volt-segundo. A gente viu que os volts-segundo aplicado durante T-on é VI T-on, e os volts-segundo aplicado na magnetizante durante T-off é VO sobre N T-off. Então a gente tem VO por VI igual a N que multiplica T-on sobre T-off. E se a gente substitui T-on por DTS e T-off por 1 menos DTS, a gente vê que o ganho é N vezes D sobre 1 menos D. Então é o ganho igual do buck boost, só que com o grau adicional aqui de liberdade, que é a relação de transformação N. E aí a gente pode estar variando esse ganho tanto para ser abaixador quanto elevador, escolhendo aqui o N e o D simultaneamente para a operação que você quiser. Vamos ver agora a operação do flyback em DCM, modo de condução descontínua. Então a gente vai inserir uma etapa a mais. A nossa primeira etapa é do indutor L1 sendo magnetizado aqui pelo MOSFET na entrada, conectando ele à fonte de entrada VI, e a gente tem a rampa de corrente subindo, né? Já que a gente está em DCM, essa corrente começa em zero. Então o MOSFET conduz uma corrente até um pico IM, que a gente consegue inclusive calcular. Vai ser a tensão VI dividido pela indutância L1, que é igual a LM, vezes DTS. Então é o tempo que demora para essa corrente chegar até esse pico IM. VI sobre L DTS é a corrente então, que ele vai atingir. Então essa é a primeira etapa, que tem duração T-on. A gente tem a segunda etapa, onde o diodo entra em condução, assim como em CCM. Só que agora esse diodo vai desmagnetizar o núcleo completamente. Então a corrente no diodo vai decrescer desde o pico IM sobre N até zero. E aí ela vai fazer isso durante um intervalo aqui que eu chamei de T1, que é menor do que o T-off. A gente consegue achar o T1 a partir do volt-segundo, né? Já que a gente tem que ter o balanço do volt-segundo do L1 magnetizando com o L2 desmagnetizando. Então a gente tem VI T-on, é o volt-segundo aplicado durante T-on, é igual a VO sobre NT1, que é o volt-segundo aplicado durante o intervalo T1. E aí a gente consegue encontrar então que T1 é NVI sobre VO vezes T-on. Então o tempo que demora para o diodo conduzir aqui no DCM, ou seja, desmagnetizar o núcleo, é dependente do T-on, o quanto que você magnetizou o núcleo, e da razão entre as tensões aqui, que tem a ver com o balanço volt-segundo que você está aplicando ao núcleo magnético aqui. Por fim, você tem a terceira etapa, a etapa descontínua, onde não tem corrente mais circulando no nosso magnético. Então foi completamente desmagnetizado lá a nossa indutância magnetizante. Não tem energia mais armazenada lá no gap. E a gente tem aqui um T2 que está amarrado com um T-off através do T1, né? O T1 mais o T2 tem que ser igual ao T-off. Então essa é a etapa final que caracteriza a condução descontínua.
A gente pode agora querer calcular qual é o ganho em DCM, e para isso a gente vai fazer uma análise diferente do que a gente faz em CCM. Em CCM a gente consegue fazer a análise puramente por volt segundo. Aqui a gente vai ver que o volt segundo só retorna para a gente qual é o intervalo T1. Só que o ganho a gente pode encontrar de uma outra forma. A gente pode encontrar por um balanço de potência, como eu vou mostrar aqui. Então, observando a corrente no primário I1, que é igual ao do MOSFET IM, e no secundário I2, que é igual ao do diodo ID, e aqui é da magnetizante, eu também estou mostrando, e os volts segundos aplicados em cima da magnetizante, então o nosso elemento equivalente no transformador, a primeira coisa que a gente nota é que a corrente de entrada do flyback é igual à corrente do MOSFET, é igual à corrente do primário do transformador. Então, I igual a I1, que é igual a IM. Então, é a nossa malha de entrada, que essa é a corrente de entrada. A gente também sabe que o T1, que é o tempo durante o qual esse indutor magnetiza, ele é igual a DTS, ou D sobre Fs, já que TS é igual a 1 sobre Fs. Então é durante esse intervalo aqui que a gente vai avaliar o que está acontecendo na entrada do flyback. Então o que a gente tem? A gente tem uma corrente de pico no primário, que é igual a magnetizante, Lm, igual a IM igual a VI sobre Lm vezes T1. Então a gente calculou isso aqui nos últimos slides, que eu posso reescrever como VI sobre Lm vezes D sobre Fs. Então essa é a corrente de pico lá no MOSFET, que acontece de ser a corrente de pico da entrada, que acontece de ser a corrente de pico do primário. Agora a gente pode escrever qual é a corrente média na entrada, já que a corrente da entrada é a corrente do primário. E a corrente média da entrada, né, 1 sobre Ts da integral da corrente I1 dt, durante o intervalo 0 e T1, que é quando ela não é nula. E a gente observa que essa integral vai dar isso daqui. De onde que eu tirei que essa integral vai dar isso daqui, avaliando as formas de onda puramente? A gente consegue ver que essa integral está pedindo para a gente a área desse triângulo. E a gente sabe que a área de triângulo é meio de base vezes altura. Então, a área de baixo do triângulo da corrente I1, que é muito fácil de calcular, por geometria, vai dar para a gente o quê? Meio, a nossa base é o T1, D sobre Fs, e a nossa altura é o IM, VI sobre Lm vezes D sobre Fs. Isso tudo vai estar multiplicando o Fs, que é o 1 sobre Ts, para a gente calcular a média. Então a média é 1 sobre Ts da integral, a integral nesse caso é uma área simples da gente pegar uma fórmula de geometria aqui de triângulo. E aí vai dar pra gente então que a corrente de entrada é d² vezes VI sobre 2LmFs. Outra coisa que a gente pode observar é que a gente tem VI que multiplica um fator aqui para dar uma corrente. Então essa quantia aqui, d² sobre 2LmFs, tem uma unidade de condutância, ohm-1, ou Siemens. Então isso aqui é a condutância que o conversor vê na entrada. Nós vamos falar sobre isso de novo. Então o que a gente tem aqui agora para calcular qual é o ganho? Eu vou fazer o balanço das potências de entrada com a de saída. Então a potência de entrada PI é simplesmente VI vezes a corrente média I que calculamos no último slide. E se eu abrir isso, então vai dar d² vezes VI², né, que já tinha o VI lá na equação da corrente, sobre 2LmFs. Isso é a potência de entrada. A potência de saída tem que ser igual a essa potência de entrada. Então, o nosso PO, no caso, é VO² sobre R, já que eu estou aplicando uma tensão VO sobre uma resistência R. Então, se eu igualar essas duas equações e tirar a raiz, já que vai aparecer VO² sobre VI², vai aparecer para mim a equação do ganho. Então, de novo, definição do ganho, VO por VI, vai aparecer o quê? D que multiplica a raiz de R sobre 2LmFs. E, de novo, a gente mostrou lá que existe uma resistência emulada na entrada desse flyback em DCM, que é a razão da tensão de entrada com a corrente de entrada. Que é só a gente inverter aquele fator que mostramos no último slide, vai dar 2LmFs sobre D². Então eu estou falando aqui que o flyback emula, AD fixo, uma resistência fixa lá na entrada dele, diferente dos conversores em CCM. Então aqui no caso do DCM do flyback a gente tem a emulação de uma resistência. Isso tem um pouco a ver com aqueles conversores que a gente usa na entrada de retificadores para poder fazer correção do fator de potência, para emular uma carga resistiva para a rede. Então o flyback, por exemplo, é um conversor que é muito empregado nesse tipo de aplicação. Bom, então isso conclui a nossa aula sobre o conversor flyback. Espero que tenham entendido esse conversor, que é bastante importante, muito usado na indústria. Para aplicações até 100 watts é bem usual encontrá-lo. A gente viu as duas formas de análise, CCM e DCM, e o DCM é muito empregado também nessas aplicações típicas aí de fontes isoladas. Então agradeço a atenção e muito obrigado.